Olá, operadores do direito! Estamos aqui para mais um episódio do programa Conversas sobre a Controvérsia. E no dia de hoje, estamos aqui contando com a grata satisfação de receber o Dr. Najib de Melo Jorge Neto, que é juiz federal da Turma Recursal do Ceará, que foi o relator do tema 317, né, um tema bastante controvertido, que nós tivemos, inclusive, a necessidade de um verdadeiro overruling, né, daquilo que havia sido decidido inicialmente, né, doutor Najib? E quando a gente trata de ruído, sempre é uma questão bastante delicada. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, nos esclarecesse como a TNU decidiu esse tema 317, um tema tão controvertido em relação à questão da dosimetria. Olá, doutor Daniel. Boa tarde, meu amigo. Que prazer, que alegria estar aqui com você. Uma saudação também aos ouvintes aí, a quem acompanha o podcast. É, Bom, sobre o tema 317. Então, o que foi julgado no tema 317, né? Qual era a questão submetida a julgamento? Esse tema foi um tema, como você já disse, um tema bastante controvertido, um tema bastante interessante. E um tema que gerou discussões por duas vezes. A turma fez um primeiro julgamento, esse julgamento foi anulado por ausência de por descumprimento de algumas formalidades, então, em seguida, foi julgado novamente. E a questão submetida a julgamento era a seguinte: a menção à técnica da dosimetria ou ao dosímetro no PPP é suficiente para se concluir pela observância das determinações da norma de higiene ocupacional NHO 01 da Fundacentro e ou da NR15, nos termos do tema 174 da TNU. Então, veja, esse tema fazia menção ao tema 174, ele era um detalhamento, uma especificação do tema 174 da TNU, e a questão era justamente essa. No PPP, era muito frequente, muito comum ainda, recebemos esse tipo de caso, que no PPP, no campo, no espaço que tem técnica utilizada, e no PPP se preenche simplesmente dose, dosímetro ou dosimetria. O dosímetro é um modo de medir o ruído, é um aparelho de medição do ruído. E a questão era saber se esse aparelho, se a utilização desse aparelho de medição do ruído, por si só, implica ou se podia concluir que todas as normas, que todas as técnicas da NH01 ou da NR15 foram observadas. E a turma chegou à conclusão de que não, né? Porque uma coisa é usar o dosímetro, que é um aparelho, mas a NH01 e a NR15, elas, além da utilização desse aparelho, elas impõem uma série de outros requisitos, uma série de outras condições, que é que esse aparelho esteja calibrado, se fala sobre o local de uso desse aparelho, como deve ser todo o procedimento de medição, como deve ser realizadas as leituras, enfim, ela não trata Tem apenas, toda uma metodologia que interfere no resultado. Seria tem isso? toda uma metodologia que interfere no resultado. Não é suficiente apenas que se use o aparelho para se dizer que toda essa metodologia prevista, especificada na NR15 e na NH01 foi seguida. Não se pode concluir isso simplesmente porque você pode usar o dosímetro, pode fazer uma leitura do ruído a partir dessa medida que se chama dose ou dose diária, mas mesmo assim a metodologia pode não ter sido observada, não ter sido seguida. Então, a Turma Nacional de Uniformização concluiu no julgamento por maioria, com 4 votos vencidos, na verdade, mas no julgamento por maioria concluiu que a menção à dose ou dosímetro não é necessária e fixou uma tese, que é a tese do tema 317, que diz o seguinte: a menção à dose, dosímetro ou dosimetria no PPP não é suficiente para se concluir pela observância das determinações da norma de higiene ocupacional NH01 da Fundacentro e ou da NR15, nos termos do tema 174 da TNU. É necessário menção expressa às referidas normas para indicar que as técnicas e metodologias utilizadas na aferição do ruído seguiram todos os preceitos. Então, você que milita no direito previdenciário, na Justiça Federal, que tem os seus recursos apreciados pela TNU, os operadores do direito de modo geral, a TNU deu uma orientação clara. O PPP, no caso da medida do agente nocivo ruído,
quando se fala de técnicas utilizadas, precisa fazer menção a NH01 ou a NR15, justamente para tornar certo que todas as metodologias previstas nessas normas foram seguidas na medição do nível de ruído. Foi isso que a TNU decidiu. Certo, meu amigo Najib. De fato, é um tema extremamente polêmico, porque as partes alegavam que o trabalhador não poderia ser prejudicado pelo descumprimento por parte das empresas, né, em relação a um procedimento que eles não têm a ingerência e o controle da forma como era realizado. Então, gerou realmente muito debate. Isso, Assim, houve participação dos amigos da corte, né, que sustentaram em relação ao fato de que deveria prevalecer em favor do trabalhador, no caso de dúvida também, né? isso. E aí, como é que a TNU se manifestou em relação a esse ponto, né, Gil? Nós tivemos manifestação do IBDPrev, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV. E eles trouxeram, realmente, esses amigos da corte, assim como o próprio autor, trouxeram argumentos bastante relevantes. Um dos argumentos mais interessantes é o de que isso seria um excesso de formalismo, né? Então, o argumento é de que exigir a menção a NHO01 ou a NR15 seria um excesso de formalismo. Mas a TNU concluiu que isso é uma exigência da lei e que esse formalismo não era tão excessivo assim. Ele se justificava na medida em que, uma vez que os agentes, as empresas, os responsáveis técnicos, aqueles que preenchem o PPP, aqueles que fazem um laudo técnico, uma vez que eles têm uma orientação clara, o custo disso vai ser menor para as empresas e para todos os envolvidos. De um lado, vai eliminar a incerteza e o custo não vai aumentar tanto, o custo operacional disso. É apenas uma questão de precisão técnica, de rigor técnico. E esse rigor técnico, ao fim e ao cabo, o que a TNU concluiu é que ele não implica em custos operacionais, em demora, nada disso. É apenas que se deixe claro que as técnicas foram seguidas. E isso é uma questão apenas de clareza metodológica. Então, por isso, não prevaleceu esse argumento do excesso de formalismo. Na verdade, não há um excesso de formalismo, há apenas uma maior precisão técnica, uma precisão mesmo da nomenclatura que é utilizada no preenchimento do PPP. Certo. Muito obrigado, doutor Najib. Acredito que ficou bem esclarecido, né, os motivos que levaram a TNU a consolidar esse entendimento. E eu agradeço muito a sua participação e espero revê-lo aqui em outras oportunidades. Muito É obrigado. sempre um prazer, doutor Daniel. É sempre um prazer estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou à disposição. Muito obrigado aí por esse encontro. Tá certo. Grande abraço e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.